Dr. Osmário Salles, endocrinologista. Doutor Osmário, obrigado por você estar no Sexta do Esporte. É um grande prazer estar aqui com o senhor mestre. Osmário, o esporte hoje tem uma influência fundamental na saúde. Inclusive você tem uma teoria que toda pessoa tem que fazer no mínimo 30 minutos de atividade física. A minha pergunta é, o esporte salva vidas? Esporte, exercício, isso todos os trabalhos mostram. Eu dou muita aula sobre isso. Não existe nenhum remédio no mundo que ultrapasse meia hora de exercício. Meia hora de exercício faz com que a gente adoeça. Isso é trabalho muito bem feito, muito bem acompanhado. Faz com que a gente adoeça 10 vezes menos, envelheça 2 vezes menos e depois dos 60 anos chega a ter uma sobrevida 2 vezes mais. Então não existe nenhum remédio na medicina que ultrapasse meia hora de exercício. Meia hora de exercício diário evita em 56% a incidência de diabetes, em 37% a incidência de câncer, em quase 20 a 30% a incidência de infarto agudo do miocárdio. Nenhum remédio substitui exercício. Nenhum. Exercício físico, alimentação sadia é a base de uma boa saúde. Hoje nós estamos nos defrontando com 2 grandes doenças. Uma é a obesidade. A obesidade talvez seja a doença de maior prevalência hoje no mundo ocidental. E depois dos 60 anos é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Obesidade e sarcopenia são 2 doenças grandes. Obesidade é a doença que mais mata hoje na medicina. 50% das mortes tem alguma relação com a obesidade. 90% dos diabéticos, quem desencadeia a obesidade. E a sarcopenia é o que torna a pessoa idosa velha. É o que torna a pessoa idosa dependente. E o exercício tem uma função importante a nível dessas 2 doenças. Como é que hoje o pai pode ver que o filho está se tornando obeso? Essa pergunta é muito interessante. Obesidade é uma doença. Ninguém é culpado de ser obeso, talvez de estar. Obesidade é uma doença genética, são mais ou menos 200 a 300 genes envolvidos, muito complexa. É tão complexa que talvez seja hoje uma das únicas doenças na medicina que nós não temos nenhum remédio que preste. Cada vez que descobre um órgão importante causando obesidade, aparece outro órgão. Como é que o pai descobre que a criança está ficando obesa? Como? Acompanhando a criança. Acompanhando a criança, levando a criança ao pediatra. Nós utilizamos muito o chamado índice de massa corpóreo, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse peso é mais usado em pessoas adultas. Em criança, nós utilizamos tabelas de crescimento e tabelas de peso. E se a criança está fugindo do percentil 50 da tabela de peso, já podemos dizer que essa criança já começa a ter excesso de peso. Se fugir do chamado 90º percentil, na tabela de peso nós vemos as linhas de peso, nós já podemos dizer que essa criança está tornando obeso. Eu diria mais para a população, mais fácil é você olhar para a criança e ver se a criança está se tornando gordinha e levar logo para ter um auxílio com o pediatra, com a nutricionista, para poder fazer uma alimentação bem balanceada. A sua pergunta é importante pelo seguinte fato: nós estamos diante hoje da maior epidemia de uma doença, inclusive nas crianças. A criança está se tornando obesa de uma maneira extremamente grave, e hoje nós temos tido epidemias de doenças que só ocorriam no adulto, ocorrendo em criança, tipo diabetes tipo 2, diabetes, artrose, lesões de articulação, problemas graves de lípidas, de colesterol, triglicerídeos, entre outras doenças que aconteciam antes em adulto e que está tendo epidemia em criança devido à obesidade. Todo mundo conhece muito o Dr. Osmário Salles, porque ele, além de prescrever naturalmente os remédios, né, que for necessário, mas também indica para as academias, enfim. Qual foi essa sua influência de colocar os jovens hoje, e jovens adultos, para, além do remédio, também a atividade física? Eu sempre acreditei no exercício. Primeiro, eu fui uma criança obesa. Aos 18 anos eu comecei realmente meus treinamentos, exercícios físicos, e sempre fiz exercício durante toda a minha vida. Inclusive hoje eu trabalho 16 horas por dia, trabalho mesmo, mas eu faço todo dia 1 hora de exercício. E faço, associado a isso, uma alimentação sadia. Por que eu descobri isso? Primeiro, sendo médico, eu estudo muito sobre exercício. Segundo, todos os trabalhos meta-análises mostram que nenhum remédio substitui o exercício. E que, infelizmente, o que é que acontece hoje na população brasileira? 10 a 15% da população faz exercício. A maioria não faz. Não faz ou então faz mal feito, que é o chamado atleta de fim de semana, onde o exercício passa a não ajudar, passa a ser uma coisa ruim. É aquela pessoa que passa a semana toda deitada ou sentada e chega fim de semana, vai jogar bola, vai jogar tênis, ou seja, vai traumatizar muito o corpo sem ter um preparo de base. O jogar bola, o tênis de fim de semana é bom naquela pessoa que faça diariamente suas meia hora de atividade física. Também o ser humano parece que ele tem um limite.
Até 30 anos ele ganha, mas a partir dos 30 anos ele começa a perder. O que é que ganha e o que é que perde? Essa pergunta sua é interessante. Até os 30 anos, nós ganhamos, eu diria, tudo. Nós ganhamos massa muscular, nós ganhamos osso. Depois dos 30 anos, começa a haver uma perda inexorável da massa muscular e do osso. Nós perdemos uma média de 0,5% a 1% da massa muscular e do osso anualmente. Depois dos 60 anos, essa perda passa para 1 a 1,5%. E depois dos 60 anos é que começa a declarar a grande parte das doenças associadas a hábitos ruins. Precocemente, mas depois dos 60 anos é quando se declara mais. Aí começa a sarcopenia, a perda de massa muscular. É o que torna o idoso velho. É a causa principal de cansaço no idoso, desequilíbrio, osteoporose, a sarcopenia. E essa sarcopenia, que é a perda de massa muscular, não é que possa ser revertida, mas pode ser muito minimizada através de exercício. Eu não tenho dúvida, para o idoso o maior remédio é o exercício, aumentando a massa muscular, aumentando o equilíbrio, diminuindo a osteoporose, evitando essa grande doença que é chamada obesidade. Hoje em dia, tem um obeso adulto, mas a criança também, hoje existe uma incidência muito grande de obesidade. Uma epidemia violenta de obesidade. A população brasileira hoje é mais comum estar fora de peso do que dentro de peso. 15% dos brasileiros estão obesos. 45% dos brasileiros estão sobrepeso. Se somar 15 mais 45, 60% dos brasileiros estão fora de peso. A obesidade é a doença que mais mata na medicina. A única vantagem da obesidade é envelhecer pouco, porque morre mais cedo. Morre mais cedo. A obesidade é a principal causa das grandes doenças. Diabetes, 90% dos diabéticos são diabéticos por causa de obesidade. Hipertensão, 26% dos homens hipertensos e 24% das mulheres, obesidade. 100% dos obesos vai ter artrose, aí começa a limitar os exercícios. E por ter artrose não querem mais fazer exercício. E o melhor remédio para artrose é exercício bem feito, para fortalecer a musculatura. Então, o que está acontecendo é uma epidemia de obesidade incontrolável. Ou o governo bota um stop, ou o governo esclarece a população de como evitar a obesidade, ou não vai ter sistema de saúde que tolere a multidão de obesos. E também a criança está se tornando obesa de uma maneira muito grande. A ser obeso era uma vantagem no passado. O mundo é dividido em poupador de energia e gastador de energia. O obeso é poupador de energia, o magro é gastador de energia. E a única situação mais difícil do que emagrecer gordo é engordar magro. O magro gasta energia, o obeso poupa. Isso no passado, época de guerra, de fome, era vantagem. Hoje, com maior acesso à alimentação, menor atividade física, cada vez a gente faz menos exercício, a gente come pior. Está vindo uma epidemia de obesidade incontrolável, e eu diria mais ainda, essa epidemia está mais incontrolável entre os pobres. Os pobres, por ter um acesso hoje a uma alimentação mais abundante, mas tem uma alimentação errada. Então acho que eu vejo muitas crianças merendando o quê? Merendando salgadinho, merendando o tempo todo biscoitos, bombons, chocolates. Eu não vejo mais criança comer verdura, uma criança ter uma alimentação sadia. Com isso, a epidemia de obesidade está incontrolável. Por que a obesidade é uma doença contemporânea? A obesidade é uma doença contemporânea. Na realidade, a obesidade sempre existiu. Ser obeso sempre houve. Estar obeso era raro. Era raro por quê? Porque se você botar 100 anos atrás, a vida média eram 30 anos. Época de guerra, de doenças, dificilmente a pessoa chegava a estar obeso. Hoje, com a vida sedentária muito grande, como eu falei, somente 10 a 15% dos brasileiros, eu diria também dos americanos, fazem exercício, e com maior acesso à alimentação sadia, isso é uma vida contemporânea, está havendo uma epidemia de obesidade, e por trás dessa epidemia de obesidade, uma epidemia das principais doenças crônicas, incluindo o câncer. A obesidade é hoje responsável pelos 20 principais tipos de câncer: diabetes, hipertensão, artrose, arteriosclerose, infarto, AVC, que é o derrame, entre outras doenças. Então, você acredita que 30 minutos hoje é possível mudar a vida de uma pessoa? Totalmente, não sou digno assim, não sou nem eu que acredito, são os trabalhos que mostram isso. 30 minutos de exercício, 150 minutos de exercícios por semana, 30 minutos por dia, ou se você quiser botar 90 minutos de exercício 3 vezes por semana, em vez de ter 30 por dia, 90 até bem feito. Nenhum remédio ultrapassa isso. Isso evitaria uma epidemia de grandes doenças que estão vindo por aí.
aí que estão presentes hoje. Associado a isso, uma alimentação sadia. Na realidade, na medicina, nós temos 8 grandes remédios. Quais são esses 8 grandes remédios? Não fumar e beber pouco, exercício físico, exercício mental, alimentação sadia, amor e carinho que está dentro da gente, dormir bem, não parar de trabalhar e talvez o mais difícil hoje, ter amigos e dar risada. Se a pessoa que usa esses 8 remédios, essas pessoas vão envelhecer muito pouco, essas pessoas vão adoecer muito pouco e vão ter uma vida mais longa. Com certeza, essa entrevista elucidou bastante a muitos telespectadores, mas as pessoas ainda vão ter dúvidas. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida sobre a obesidade, entre em contato como com Osmário Salles? Entre em contato com o mestre Átila, e aí você entraria em contato comigo. Pronto, você entra em contato comigo e essa entrevista, Átila, é importante para realmente esclarecer a população. A população vai em busca de remédios, vai em busca de médicos. A população está gastando dinheiro enorme com doenças, mas não previne as doenças. Quer prevenir doença, pessoal? Faça meia hora de exercício por dia, não custa. Ande meia hora de bicicleta ou esteira. Até os 60 anos, o exercício aeróbico é mais importante. Depois dos 60 anos, é igual, resistido aeróbico. É interessante, por exemplo, depois de 60 anos, você fazer 2 a 3 vezes por semana um exercício tipo musculação ou pilates e 2 a 3 vezes a parte aeróbica, associar as duas coisas. Até os 60 anos, mais o aeróbico. Depois dos 60 anos, o resistido e o aeróbico é muito importante, meio a meio. Nós sempre finalizamos as nossas entrevistas com uma frase. Qual é a frase que Osmário vai finalizar? Pode ser de um pensador, pode ser sua. Qual é a frase que você acha interessante finalizar esse bloco? Eu diria até, não, finalizando, já que nós estamos falando de exercício, eu diria a frase até do Vitor Matsuda, que é um dos maiores pesquisadores de exercício aqui do Brasil, que ele diria: nenhum remédio do mundo substitui meia hora de exercício. Nenhum remédio do mundo substitui meia hora de exercício. E eu associaria isso uma alimentação mais sadia. Isso faz com que as pessoas adoeçam pouco e vivam muito mais.